Boa noite a todos. Hoje estamos aqui mais uma noite reunidos de uma forma online, utilizando a tecnologia ao nosso favor, já que estamos todos em quarentena, não podemos estar unidos pessoalmente, mas com certeza estamos todos unidos em sentimento, em pensamento. E aqui a gente procura desta forma levar o consolo, o amparo que Jesus e todos os seus emissários celestes procuram trazer até nós. E hoje o tema escolhido foi a fé. Vamos falar um pouco mais sobre a fé, para que a gente possa compreender, principalmente nesse momento difícil em que nós vivemos, que a gente possa compreender a fé. E em várias passagens do Evangelho, Jesus coloca ali a fé, né? Ele vem trazer dentro dos seus sermões, dentro das suas parábolas, ele traz ali exemplos de fé. E a gente tem nesses exemplos alguns momentos em que, aonde a gente percebe que as pessoas que ali deveriam ter fé, elas não têm essa fé tão firme, tão forte. E outras que não teriam motivo para ter uma fé tão grande, elas demonstram ter uma fé enorme. E se a gente parar para comparar isso às nossas vidas, né, a gente vai perceber que em muitos momentos a nossa fé ela acaba sendo um pouco fraca. Em outros momentos ela é mais forte. E então essa reflexão que a gente veio trazer aqui hoje é para justamente que a gente consiga compreender um pouco mais a fé. E aí, nesses dois exemplos, a gente tem o exemplo do centurião de Roma, que está lá em Mateus, no capítulo 8, nos versículos de 5 a 13. Quando o centurião romano, né, que é um soldado do Império Romano, que está lá dominando o povo judeu, e por isso ele é tido como uma pessoa de má fé, né? Uma pessoa relegada. E esse centurião ele chega até Jesus, conhecendo já o que Jesus estava fazendo nas suas pregações, nas suas curas, e ele pede que Jesus vá curar o seu servo. E Jesus, de prontidão, ele já se coloca à disposição para ir junto com o centurião, para que eles possam fazer a cura. Mas o centurião, ele fala que ele não é digno de receber Jesus em sua casa. Mas o centurião, ele fala para Jesus que ele é um homem de seguir ordens e de dar ordens. E que quando ele fala para algum dos seus soldados, vá, eles vão. E quando eles falam, venha, eles vêm. E a mesma coisa Jesus com os seus emissários celestes. E se Jesus mandasse os seus emissários ali para curar esse servo seria curado. E naquele momento, Jesus ele fala que em toda Israel ele não tinha visto um maior exemplo de fé. E por outro lado, a gente tem os discípulos que estavam ao lado de Jesus, estavam caminhando com Jesus, estavam sendo amparados por Jesus. E no momento em que um pai pede para que os discípulos, né, curem o seu filho que estava lá endemoniado, os discípulos não conseguem curar. E aí esse pai vai pedir a Jesus para que cure o seu filho, e Jesus cura. E os discípulos, não entendendo bem o que tinha se passado, perguntaram para Jesus, mas mestre, por que nós não conseguimos curar? E ali Jesus responde que faltou aos discípulos a fé, que eles precisavam ter fé. E é essa comparação que a gente faz. De um soldado, de um centurião romano, que não estava, né, seguindo Jesus, que não era ligado a Jesus, que vinha de uma outra tradição, que vinha lá de Roma, e teve fé em Jesus.
e foi o maior exemplo de fé no Evangelho. E por outro lado, aqueles que estavam ali ao lado de Jesus não demonstraram a mesma fé que o centurião romano. Então, isso é para que a gente possa refletir como está a nossa fé. Como nós estamos nos comportando diante dessas situações difíceis que aparecem nas nossas vidas? Como essa situação que vivemos hoje? Será que nós confiamos em Deus? Será que nós temos a verdadeira fé que Deus está no controle? Que isso que está acontecendo não é como os muitos que dizem por aí que é o final do mundo, que é uma revolta de Deus. Deus, ele traz as coisas para que a gente possa aprender. E quando essas coisas acontecem, nós temos que parar e pensar: o que será que eu tenho que aprender? E nesse momento que nós vivemos, a gente começa a perceber algumas coisas, onde as pessoas, por estarem mais próximas, mais unidas, acabam começando a conviver entre si. A tecnologia é muito útil, nós estamos aqui hoje fazendo uso disso, mas a tecnologia também afastou muito as pessoas. E hoje as pessoas, por causa dessa quarentena, estão ali mais ligadas, mais próximas uma da outra, convivendo. A gente vê vídeos de pais e crianças ali brincando, porque agora eles têm um pouco mais de tempo. Nós vemos o como a caridade tem sido feita nesses últimos dias. Basta que a gente procure essas boas notícias que circulam também pela internet e a gente vai ver que tem muita gente procurando ajudar outras pessoas. Então, muitas vezes, nós temos que ser abalados por alguma coisa, para que a gente possa mudar o nosso comportamento, para que a gente possa olhar e ver o que é que Deus quer que a gente aprenda com essa lição. E nós temos que manter a fé, saber que Deus está no controle, saber que nada acontece nesse mundo sem que seja com a permissão de Deus. Então, nós vamos continuar acreditando. Quando nós fazemos aquela oração que o Mestre nos ensinou, aquela oração que nos liga ainda mais ao nosso Pai Criador, nós dizemos ali no Pai Nosso, e a gente fala assim: que seja feita a sua vontade. E é isso que nós temos que ter em mente nesse momento em que nós vivemos. Que seja feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós possamos nos unir ainda mais. Não só nos unirmos a Deus, isso é importante, né? Quando Jesus ele resumiu os 10 mandamentos, ele disse para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E vem a questão: qual é o próximo? E hoje, o mais próximos que nós temos são os nossos familiares. Então, nós percebemos aí nessa quarentena que muitas pessoas que estavam afastadas dos seus familiares, hoje elas passam a ter um convívio maior. E esse é o que Deus mais quer. Que a gente possa se unir em família, que a gente possa reatar esses laços familiares, que a gente possa ter fé e acreditar, mesmo que todas essas pessoas que infelizmente foram vitimadas por essa pandemia, que elas sejam amparadas e recebidas ali pela espiritualidade, que os seus familiares também possam ser amparados, que eles possam entender nesse momento que o planeta está passando. Nós também devemos acreditar que quando nós temos fé em Deus, não significa que a gente vai sair por aí, que a gente vai esquecer das normas, das regras,
né, que a equipe de saúde, as equipes sanitárias, elas vêm falar para a gente. Não, a gente vai respeitar, né? Se nós formos a sairmos, nos higienizar, procurar nos proteger, mas vamos ter fé de que se alguma coisa acontecer conosco, é porque Deus está no controle. E isso a gente tem que aprender alguma coisa. Tudo que acontece na vida da gente acontece para que a gente possa ter uma lição, para que a gente possa ter um aprendizado. E quando a gente tem fé, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo. A gente consegue lidar com essa situação porque a gente sabe que mesmo nessas dores, nessas dificuldades, estamos sendo amparados por Deus. Então, a reflexão que eu deixo para todos nessa noite é que nós possamos compreender um pouco mais sobre a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus, a nossa fé nessa espiritualidade que tanto nos ampara e nos auxilia. Então eu agradeço a colaboração de vocês, o auxílio de vocês e peço que vocês reflitam um pouco mais sobre isso daí. Então vamos nesse momento procurando elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, aos seus emissários celestes. Vamos unindo os nossos corações em vibrações e que essas vibrações possam ser levadas pela espiritualidade a todos os locais que se fazem necessário. Onde primeiramente vamos vibrando por esta casa, Casa de Maria, que sempre nos traz o conforto, o amparo prometido por Jesus. Vamos vibrando por todos os trabalhos, por todos os cursos aqui realizados, por todos os trabalhadores e por todos os assistidos que frequentam esta casa. Vamos vibrando para o nosso planeta, que nesse momento passa por essa pandemia. Vamos vibrando por todos aqueles que estão sofrendo com esta doença. Vamos vibrando por todos aqueles profissionais de saúde que colocam ali as suas vidas em risco para auxiliar aos seus irmãos. Vamos vibrando por todos aqueles que neste momento se sentem desamparados, perdidos e esquecidos, em sofrimento, que os seus corações possam ser abençoados e protegidos por Deus. Vamos vibrando para os nossos familiares, vamos vibrando para os nossos amigos, para aqueles que se dizem nossos inimigos, e vamos fazendo uma vibração por nós mesmos, para que possamos ter uma semana tranquila, serena, e que na próxima semana possamos estar aqui novamente reunidos com a graça do nosso Senhor Jesus. Que assim seja.